É com imenso prazer que eu recebo aqui em nossos estúdios o bispo Dom João Petrini, João Carlos Petrini, ele que está aqui há 6 anos, já mudou a cara da igreja de Camaçari e tenho aqui o prazer de tê-lo aqui para conversar conosco, para falar com a família camaçariense. Um abraço, tudo bem? Grande abraço, Como é que Paulo. está o senhor? Muito bem, quero saudar também todos que nos acompanham agora. E ontem aconteceu o Domingo de Ramos. E eu senti que a comunidade está chegando para a igreja, chegando para o catolicismo. É verdade. Domingo de Ramos é uma festa muito bonita. É o começo da Semana Santa, que antigamente era conhecida como a Semana Maior. Santa porque ali se manifesta a santidade de Deus, que também nos convida para a santidade. E é Jesus que entra solenemente na cidade de Jerusalém, aplaudido como rei, porque... É claro, porque já muita gente tinha visto, tinha acompanhado, tinha ouvido ele falar e estava entusiasmado. Mas depois a liderança envenenou toda a situação e ele foi condenado, etc. Então, no dia de Ramos, nós comemoramos, na realidade, 2 coisas na liturgia. A entrada de Jesus em Jerusalém, por isso a bênção dos ramos, etc., que era um sinal de saudação, assim, naquela época. E depois já antecipamos a leitura do Evangelho que fala da paixão de Jesus. E nós fizemos assim, de cada paróquia, um grupo. Quem tem possibilidade de fazer uma caminhada, chegou até Vila de Abrantes, já cantando e rezando desde as 6 da manhã, 7 horas, ponto de encontro em Vila de Abrantes, e dali até a Praça da Catedral, que é a Praça Montenegro. E foi uma bela multidão e uma coisa muito bonita. Foi um momento muito bonito, achei, para abrir a Semana Santa. E a Semana Santa, as festividades? Tem uma riqueza extraordinária, feito? Também porque tem coisas raras que acontecem só durante essa semana. Sim. Por exemplo, na quinta, começando com quinta-feira. Quinta-feira, bom, de manhã tem uma missa um pouco especial que participam todos os padres da diocese e se dá a bênção aos óleos que são usados para o batismo, para o crisma, para os enfermos, para a ordenação sacerdotal, os óleos que são utilizados em diversas atividades sacramentais da igreja. À noite, tem a missa do lava-pé, quer dizer, recordamos a última ceia, e nesta última ceia, Jesus resolveu lavar os pés dos apóstolos. E então, até que Pedro disse, não, o Senhor nunca vai fazer isto e tal, mas ele disse, olha, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Então lava sim os pés, a cabeça, tudo, eu quero ter parte da sua vida divina. E então nós recordamos isso, escolhendo 12 pessoas que representam os apóstolos, e o bispo fica lá, ajoelhando-se na frente de cada um para lavar os pés. É de uma maneira assim, simbólica, mas é muito bonito. É uma missa normal, mas no meio tem. E isto indica uma atitude de serviço amoroso. Quem é que lavou os meus pés? Só minha mãe, até agora. Sim. Quem sabe na velhice última, alguém que eu nem conheço vai ir lá lavar os meus pés para a última viagem. Mas até hoje somente minha mãe. Então lavar os pés é um sinal de intimidade, de proximidade, de familiaridade grande e de serviço, não é? E então que simboliza como podemos viver no dia a dia, não mostrando poder e força, mas abrindo o coração para acolher isto, que eu espero muito que faça diferença, porque eu não sei como você percebe, mas a maneira de conviver na sociedade decaiu muito. Sim. Então, porque também decaiu muito porque a igreja foi muito combatida, e o evangelho foi posto de lado, os 10 mandamentos, a maior parte das pessoas, se você perguntar, quantos você lembra dos 10 mandamentos?
lembra dois e não vai além. Não vai além. E então, tudo isto contribui para que depois as pessoas não tenham mais aquele ponto de referência claro para poder viver de uma maneira mais decente. Por isso que tanta indecência depois aparece nos noticiários, etc. E por isso que eu entendo que uma nova evangelização, uma nova força para a vida da igreja, um novo contato de experiência de cada pessoa adulta com Jesus, com o seu evangelho, é fundamental para que as pessoas possam pensar melhor como viver, não sempre na base da dureza, da agressividade, da brutalidade, querendo ganhar. Ganhar o quê, meu Deus? De que Jesus. Sim. É bom, é o Filho de Deus, né? E tem um trecho no Evangelho de Lucas que diz assim: que adianta o homem conquistar o mundo inteiro se depois perde-se a si mesmo? Sim. Que adianta poder comprar um anel que vale 800 mil reais e depois perde a estima, a dignidade, até a liberdade, perde o melhor? Então, esta palavra vale para nós também, não somente para eles lá que exageraram, porque no nosso dia a dia também a tendência é... Então a Semana Santa é um momento precioso para isso. O lava-pés, que recorda a última ceia, quando foi instituída a Eucaristia, etc. Depois, sexta-feira, nós aqui fazemos... já desde o primeiro momento da minha chegada a Camaçari, uma via sacra dos jovens até o Morro da Manteiga. Então nós saímos da porta da igreja às 7 da manhã e vamos caminhando até lá. Agora, sexta-feira de manhã, 7 da manhã na porta, podem vir. Todos os jovens, quer dizer, os jovens dos joelhos, assim, que não têm dores, que podem caminhar, pouca coisa, 1 hora de caminhada e já chegamos, mas é um momento muito bonito. E participa muita gente também, e vamos até em cima do Morro da Manteiga, dali se vê toda a cidade, é uma maravilha. A vista é belíssima. E nós rezamos também pelos moradores que estão ali embaixo, todos os bairros, todas aquelas casas. Eu penso, cada casa é um drama às vezes, cada casa é uma luta para sustentar, para orientar os jovens e tal. Cada casa é uma batalha tremenda. E às vezes com muita alegria e paz, às vezes com muita dureza mesmo. Então, como é importante que em cada casa pudesse encontrar o caminho da sua paz. A batalha é inevitável, a luta não se pode viver sem, mas se pode enfrentar essa batalha e viver essa luta com uma certa esportividade, sem perder a alegria, sem perder o olhar atento à beleza que vem chegando também na nossa vida. Não vem somente os problemas, tem muita beleza, tem muita coisa para nos consolar e para nos reanimar. Temos que aprender um pouco a olhar este aspecto. Então, sexta de manhã isso. Depois, claro, cada paróquia repete a sua via sacra em algum momento, e à tarde uma grande celebração para recordar mais uma vez, sexta-feira, a paixão de Jesus, relendo um outro evangelho que reconta o mesmo acontecimento da condenação injusta, da prisão, da condenação, etc., até a morte de Jesus. Depois ele é que é levado no túmulo, aguardando o momento da ressurreição. Sábado, a igreja não está nesta atitude de espera em silêncio. No sábado à noite já tem uma celebração que é muito rara também, não se vê somente naquele dia, uma vez por ano, e vale a pena, quem nunca viu, valeria a pena ir lá. Começamos na praça fazendo uma pequena fogueira que simboliza a vida nova de Cristo. Porque a chama tem simboliza a vida nova. E depois ali se acende um círio e todo mundo vai caminhando até a igreja, que está toda apagada, e cada um vai acendendo a sua pequena vela naquele círio, quer dizer, a luz de Cristo que se torna a luz para mim, para a minha vida, com a minha vela que eu acendo no grande círio, que é uma vela grande, que simboliza Cristo ressuscitado. E depois se relembram leituras da Sagrada Escritura, que lembram desde a criação do mundo até Abraão e Moisés e Davi e tal, para chegar até Jesus, o Redentor, o Salvador. É muito bonito. Tem sempre
Adultos, não sei quantos serão neste ano, mas já foram um número variável, de 7 a 20 adultos que se batizam, que não se batizaram quando criança e recebem o batismo já com mais de 20 anos e tal. E também este é um gesto muito bonito, um grande sinal. Sim. Significa que o batismo, com tudo aquilo que significa da vida cristã, interessa ainda a gente grande que poderia também tocar a vida caso não quisesse ser de Cristo. Então esta, e depois no domingo já entramos no ritmo normal do ano inteiro, com as missas dominicais na catedral, sempre às 7 da manhã, a primeira missa, que quase sempre eu celebro. Domingo de Páscoa também eu celebro. Então a Semana Santa é uma semana também de muitos gestos de piedade, para a pessoa reencontrar-se com Deus. Sempre vai se correndo para cá e para lá, fazendo mil coisas. Já na Semana Santa temos, na quinta-feira, algumas instituições já dão feriado. Sim. Sexta já é feriado para todo mundo. E então é um tempo... Claro, pode-se viver como um feriadão, para ir pegar uma praia, beber mais e tal, ou pode ser vivido como um tempo para pensar melhor a nossa vida, o caminho, a relação com Deus, como é que estou acertando isto e aquilo, e a família, e estas novas gerações, para, digamos assim, restabelecer uma vinculação, uma ponte mais direta da nossa vida do dia a dia, com esta presença de Cristo que vence o mal e vence a morte, e pode nos ajudar a viver todos os desafios que nos toca viver com certa firmeza, mas também com uma certa... antes tinha dito esportividade, quero dizer, sem ficar sobrecarregado ou sobrecarregando os outros. Eu vejo como... Eu conheço especialmente uma situação em particular, Sim. mas é muito frequente. Mas aquela situação que eu estou lembrando agora, tem gente com 90 anos, e tem gente com 40, tem gente com 20, e tem gente com 7. A igreja tem renovado, né? Essa gente se lamenta demais, se queixa de tudo. Se faz sol, se queixa do sol, se chove, se queixa da chuva, e se queixa do marido, se queixa da... Podemos viver melhor. Se a igreja se renova para isso. É tremendo. É verdade. Mas quem aguenta viver assim? Eu tenho uma pessoa vizinha que foi visitar essa situação, que não quero descrever, dar mais detalhes. Essa pessoa me disse: nunca mais vou naquela casa, sair de lá deprimido. Podemos viver melhor e contar com esta presença de Cristo. Isto que renova a igreja, entendeu? Quando a igreja se renova, quando se renova o meu coração, a minha maneira de tratar as outras pessoas, a forma de conviver, a forma de pensar, de enfrentar os problemas, aí se renova tudo. Estou conversando aqui com o bispo Dom João Carlos Petrini. Dom João Carlos Petrini, ele que é o bispo da Catedral de Camaçari e está aqui conversando conosco sobre a igreja em nosso município. Tem renovado, você me falou, né? Sim, tem renovado muito. Você pensa que em 6 anos que eu estou aqui, já criamos 11 novas paróquias. Quer dizer, onde, por exemplo, não somente em Camaçari, mas também nos outros municípios. Por exemplo, Candeias tinha uma só paróquia, agora tem 2. São Sebastião do Passé tinha uma só paróquia, agora tem 2. Na Orla tinha só uma paróquia lá na ponta de Vila de Abrantes, a outra lá na outra ponta de Monte Gordo. Agora tem uma outra ali em Arembepe. Aqui a própria catedral nós desmembramos, e agora que era uma única paróquia, são 2. Uma que pega a própria catedral e diversos bairros, até o Ficã e tal, e Camaçari de dentro e tal. E uma outra parte nova que exige muito dos sacerdotes, porque é uma área de missão e que pega todo o Limoeiro, Bairro Novo, a Cascalheira, enfim, é uma realidade
apaixonante. E os próprios padres vivem este espírito de missão bonito. Eu acho que esta é uma grande novidade. Talvez a maior novidade é este espírito dos padres, especialmente dos mais jovens, que tem uma garra para ir nos lugarejos mais abandonados para dizer, olha, é Jesus, é o Evangelho, vamos contar com ele, vamos ver, porque a vida sem esta luz de Cristo vira uma coisa pesada e ninguém quer. Todos nós gostamos de uma coisa que é mais leve, mais bonita, né, para viver. O tema da fraternidade é biomas, né? Que é uma palavra difícil, né? Difícil, né? Nunca falar. Usamos no dia a dia. Nunca se usa. Na realidade, a campanha da fraternidade é algo que existe já há mais de 50 anos. A cada ano se escolhe um tema para ser pensado, mas também com cantos, orações, especialmente durante o tempo da Quaresma. Mas, na realidade, esse tema acaba atravessando o ano inteiro, como um grande tema que a Igreja está refletindo. Até o próximo tema. Até o próximo tema, na próxima Quaresma. E sempre são temas sociais, para dizer, a Igreja Católica tem todo um caminho que é chamado de pastoral, para aprender mais o Evangelho, para aprender a viver como Jesus, para aprender a amar, para usar a misericórdia, para pedir perdão dos pecados, etc. Mas também tem este olhar atento àquilo que acontece na sociedade. E neste ano, então, os bispos já decidiram alguns anos atrás, o tema foi este dos biomas, quer dizer, de características de ambientes que são específicas. Por exemplo, o ambiente da Amazônia é um ambiente específico, um tipo com plantas que você encontra lá e não encontra no sertão. O sertão é outro bioma, com outras características, tanto de plantas, de árvores, como também de animais típicos. E o Pantanal, uma outra coisa, e a Mata Atlântica. Então, são identificados diversos biomas no Brasil, e muitos deles, digo assim, quase que desaparecendo. Sim. A Mata Atlântica, que pegava uma grande parte do território brasileiro, agora está uma faixazinha ali, um pedacinho lá. Quer dizer, e então um cuidado, né? A Igreja quer despertar, digamos assim, uma postura de respeito. E o respeito para as pessoas, o respeito também para os animais, o respeito para as árvores, o respeito para a água. Senão, acabamos desperdiçando-a, envenenando-a e vivendo mal, e de repente não tem mais isso. Não tem água doce mais. Não tem água doce mais. E então é uma, digamos assim, e como é que se aprende este olhar de respeito? Tem um poema de São Francisco de Assis, pensamos, 1200, quer dizer, mais de 800 anos atrás, que é o Cântico das Criaturas, em que ele louva e agradece a Deus pela irmã água, pelo irmão fogo, pelas irmãs estrelas, até pela irmã morte. Quer dizer, uma valorização tremenda de tudo aquilo que ele observava ao seu redor. E então, um olhar de respeito, de amor, é fundamental. Mas aonde se aprende? Isto nasce de reconhecer que tudo nos é dado. Nós estamos acostumados a abrir a torneira e dizer, a água embasa. Não, por que não o Criador? Sim. Que produziu aquela água. Só a Embasa acabou de chegar agora, a água vem muito antes. A Embasa cuida, canaliza. Mas e assim todas as coisas nós podemos zelar quando reconhecemos que são sinais daquele poder criador de Deus que chamamos de Pai. E então, se um objeto, uma pessoa, qualquer coisa, me sinaliza e me ajuda a relembrar do Criador, é claro que eu não vou tratar mal, não vou destruir, não vou massacrar, não vou usar violência. Então, esta é um pouco a perspectiva na qual se move a Igreja para contribuir, digamos, com toda a sociedade, porque essa maneira de viver, construindo a sociedade,
que parece que só interessa é ganhar mais, então se destroem árvores porque interessa poder colocar lá o gado, ou porque tem que vender aquela madeira, ou se envenena os rios porque tem que ir caçar se tem algum ouro lá dentro, e por causa disso aquelas águas são envenenadas com coisas que servem para identificar se tem coisas de ouro. E só que com essa mentalidade vamos destruindo tudo. Não é possível viver assim. E aqui mesmo, pensando em Camaçari, nós fizemos uma assembleia especial ali na Câmara Municipal, e o diácono Raimundo, que se dedicou muito a Camaçari nesses anos passados, ele relembrou nomes de rios que eu nem conhecia, mas que ele diz assim, eram rios que não existem mais, morreram. Foram mortos porque no lugar daquele rio surgiu um condomínio, porque surgiu uma invasão. Uma empresa. Então, tem uma empresa que está ali, e aquele rio sumiu, desapareceu. E vamos continuar. E o rio Camaçari e o Capivara, sabe? Se não tomarmos cuidado, vamos perdendo coisas. Com o rio ou sem o rio é a mesma coisa. Mas não é verdade, não é a mesma coisa. Depois chega um momento em que começamos a sentir, né? Porque quanta gente estava naquela assembleia lembrando que ia tomar banho, não sei aonde, em que lugar e tal, nesse rio Camaçari. Cadê hoje a possibilidade de tomar banho? Mas a igreja se interessa dessas coisas, mas claro, a igreja se interessa por tudo aquilo que é obra de Deus. É porque desde as estrelas até a água não chegam como bolsa estrela. Ou como bolsa água. Ou bolsa água, não. E vem da mão do Criador. E por isso podemos observar as estrelas e nos comover, lembrando como é grande Deus que fez uma coisa tão bonita, e também tomar um copo de água e agradecer a Deus que teve esta fantasia de criar a nossa sede e criar aquilo que mata a nossa sede. Quero dizer, tudo pode tornar-se um motivo para reativar este fio que nos liga a Deus, que nos liga ao Pai, ao Criador. E isto certamente torna a vida mais humana, mais decente neste mundo. Eu acho que é a perspectiva na qual nós nos movemos. Sim. E no Egito lá, né? Aquela carnificina, que coisa triste. Coisa que apareceu lá, que terminou ceifando vidas indefesas. Que coisa triste. Que coisa Muita triste. tristeza, né? Que coisa triste este terrorismo que mata gratuitamente gente que não tem nada a ver, crianças, mulheres, velhos, gente que não tem, assim, gratuitamente. Não é? E isso aconteceu no Egito agora, sim, que é um horror. Mas aconteceu na França, aconteceu na Alemanha, aconteceu em Estocolmo, aconteceu antes em Londres, aconteceu em Madrid, aconteceu. Mas que loucura! E dizem eles, em nome de Deus. Em nome de também Deus. Nos Estados Unidos. Aconteceu, né? E com que gravidade! É verdade. E quero dizer, mas para ganhar o quê? Mas quem pode imaginar que um horror desse traz algum benefício? Mas que benefício? Por isso, se nós não cuidarmos de uma maneira mais séria de como conduzir a vida das crianças, dos adolescentes, para acompanhá-los até a maturidade, para que possam viver tendo clareza do que é que vale mais, do que é que não presta e deve ser posto de lado, nós acabamos criando pessoas que depois se tornam assim, violentas, com brutalidade. Sim. Porque a brutalidade está aqui perto de nós. O que é que fizeram lá quando aqueles que os prisioneiros, um grupo degolou o outro grupo? Sim. Mas que brutalidade é essa? Ainda jogaram bola de cabeça, com cabeça lá, fizeram golzinho. É uma desumanidade que ela é produzida.
esta desumanidade. Se nós não estivermos mais atentos a educar as novas gerações, a desumanidade cresce. Se fosse somente lá longe, do outro lado do mundo, a gente pode dizer sempre, mas ali é lá, eles que têm isso. Mas quando você começa a pensar que não é somente lá longe, mas que aquela brutalidade desumana chega perto daquele... mas eles não estavam na prisão, eram delinquentes. Mas eles são ligados a tráfico de droga. Não, meu amigo, minha amiga, estamos atentos. Nós necessitamos da luz de Cristo e da sabedoria do Evangelho para crescer na vida e conduzir a nossa existência de uma maneira decente, porque esta brutalidade ela acontece muitas vezes lá longe e tal, mas às vezes é muito perto de casa que começa já a acontecer. E podemos viver melhor, e podemos construir a paz, e podemos enfrentar os problemas sem ficar brigando com toda hora, sempre com aquela carga de raiva. Sem se lastimar. Sem ficar, exatamente, só lamentando. Então, é possível, se pode viver de uma maneira melhor. Mas se os adultos não estiverem atentos às novas gerações, estas novas gerações acabam perdendo o melhor. O gosto e a alegria de viver e de conviver. Porque é necessário ter um gosto pela vida, um gosto para conviver com as outras pessoas, partilhar as coisas boas e poder dedicar-se, sentir o prazer de dedicar-se a uma coisa que é boa não somente para mim, mas para outras pessoas também. E até mesmo um sacrifício pode ser abraçado com entusiasmo quando vemos que ele dá um fruto bom, nem que seja para outras pessoas, porque se nós perdemos isto só pensando o que eu ganho, a minha conveniência, a minha vantagem, o meu lucro, ai meu Deus, esta é uma vida insuportável, que faz muito estrago nos outros, mas acaba sendo insuportável também para quem a vive. Verdade. Nós podemos viver melhor, retornando a Jesus. Final de semana, em Camaçari, morreram 4, né? E na região metropolitana, Salvador e região metropolitana, 20. A violência está, cada dia que passa, crescendo no seio da comunidade, no seio da família. É verdade? Isto é também é tremendo. A coisa que mais me preocupa quando eu penso que isso não é sem querer, espontâneo, não, isso é produzido. Né? Talvez quem produz, não sei, pode ser que não se dê conta totalmente. Temos que estar mais atentos. Que tipo de... o que é que comunicamos? O que é que transmitimos? Porque a educação das novas... O que se passa na família? O que se passa nas escolas? Sim. Porque esta, digamos assim, uma mentalidade que cultiva agressividade e tal... Sim, nós ficamos escandalizados e gritamos quando acontece um fato clamoroso. Sim. Mas ele já se manifesta antes. Por exemplo, você vai de manhã cedo, de madrugada ainda na fila do posto de saúde e tal, e você vê ali um modo, às vezes, um modo de relacionar-se das pessoas que não é de atenção àquele velhinho, de atenção, de delicadeza com uma pessoa grávida que está ali na fila. Não, eu quero, fico ali defendendo o meu lugar. Sim. E se puder passar aí para chegar mais adiante na fila e tal. Quero dizer, uma postura agressiva e violenta, ela já está muito dentro do nosso dia a dia, na dureza, como um trata o outro, até dentro de casa. Sim, chega um momento em que aquilo explode num tiroteio, explode numa coisa que mata uma outra pessoa, mas antes de explodir daquela forma, já se manifestou. E se nós estivermos mais atentos, nós teríamos um cuidado para desarmar. Quando tinha um grupo de velhos que queria apedrejar, tirar pedras numa mulher que era uma pecadora, Jesus disse, tá bom, quem tiver perfeito, sem nenhum pecado, pode começar a tirar. Aí começou, ele desarmou aqueles velhos. E voltaram para casa tendo que renunciar a isso. Nós podemos desarmar os ânimos. E é claro que a grande luz que nos ajuda é Cristo.
com Ele nós podemos ter uma postura muito mais... vamos usar a palavra que talvez não esteja muito na moda, né? Mais misericordiosos, uma postura mais de misericórdia. O que quer dizer misericórdia? Literalmente significa miséria, cordis é o coração. Sim. É um coração que se debruça sobre aquilo que é miserável, que se compadece daquilo que é miserável. Esta é a misericórdia. Quer dizer, uma postura que olha com amor para acolher, para tentar corrigir quando pode, para orientar melhor, e não sempre, porque às vezes até dentro de casa, aquela postura de querer gritar, corrigir de uma maneira dura, talvez tenha um efeito oposto àquilo que nós desejamos. Em suma, é um caminho que se pode fazer, e que, por exemplo, se proibiu o ensino religioso nas escolas, e as crianças crescem, não sabem o que é Natal, não sabem o que é Páscoa. A perguntar aí aos meninos aí da sua vizinhança, o que é a Páscoa? Eles falam do coelhinho, falam do chocolate, mas não fala da ressurreição, da vitória sobre a morte. Ou se fala da ressurreição de Jesus, é como se estivesse falando de Branca de Neve, os 7 anos, quer dizer, de uma fábula que não tem nexo com a nossa realidade. Se perdeu o melhor. Se perderam, digamos assim, as raízes da nossa cultura. E as raízes, sem raízes, a árvore não fica em pé. Não tem copa, não tem fruto, e qualquer vento faz cair aquela árvore. E as nossas raízes? E então, é assim, eu entendo a minha tarefa e a tarefa de toda a igreja. Aliás, para dizer bem a verdade, eu penso que as outras igrejas evangélicas também têm a mesma... Eu sinto que somos irmãos muito fortemente neste aspecto. A nossa tarefa é renovar o conhecimento de Jesus e do seu evangelho, porque é a coisa mais preciosa que temos para que a vida seja cultivada de uma maneira mais positiva, num horizonte de esperança, num horizonte de misericórdia e de construção positiva, onde cada um pode convergir, participar com a sua capacidade, não para disputar com todos os outros, mas para convergir, para fazer uma obra comum, que é a nossa sociedade de paz. Nós necessitamos disto. É a oração, não pedimos a Deus, mas é também a nossa educação, especialmente das novas gerações, e a forma como nós procuramos conviver com as outras pessoas. Na verdade, o que é a Páscoa? Então, a Páscoa, eu te agradeço por esta pergunta, viu, Paulo? A Páscoa bom, a palavra Páscoa significa passagem. E é uma palavra mais antiga do que o próprio cristianismo. Já na época antiga, Páscoa era a transição da época do frio, em que não tinha nenhuma folha nas árvores, né? Na parte do frio, etc. Né? E aí recomeçava pela primavera a brotar de novo, e toda a natureza estava renascendo. E depois a Páscoa, que recordava a Páscoa antiga dos judeus, quando Deus passou criando as condições para que o povo que estava escravizado pudesse sair para a liberdade. E depois a Páscoa de Jesus, é a passagem da morte para a vida. Na realidade é o quê? É Jesus, que nós entendemos como Filho de Deus, que abraçou a nossa humanidade, identificando-se com ela. Quando digo que abraçou a nossa humanidade, nasceu do ventre de uma mulher, como nós todos nascemos. E depois quis compartilhar conosco a felicidade de família. Nasceu numa família. Sim. Depois compartilhou conosco a alegria dos amigos, sempre rodeado de amigos, aparece nas Sagradas Escrituras. Mas também quis compartilhar conosco o trabalho, então lá, carpinteiro. Mas também quis compartilhar coisa tremenda, ser condenado injustamente. Mas quem é o adulto que já não foi condenado injustamente? É como e depois de ser traído por um amigo. Mas quem é o adulto entre nós que já não foi traído por um amigo? Sim. É como se Jesus estivesse dizendo, não tenha medo.
essa é uma bobagem, eu já vivi isso, eu já passei por cima, você também pode. Não fique parado ali nessa complicação que apareceu na tua vida, porque eu já superei isso, você também pode superar, estou contigo, não tenha medo. E depois quis compartilhar conosco a situação de morte. É claro, saindo de tudo isso vitorioso. Então o que é a Páscoa? É a possibilidade de uma vitória sobre o mal e sobre a morte que abre a possibilidade de uma vida nova. E então, isto não é somente para, sim, nós também ressuscitaremos no último dia, quando acabar este mundo. Sim, claro, mas também esta potência de ressurreição já atua agora. E então, já nós podemos experimentar em certos momentos e podemos dizer, não, aqui é Jesus ressuscitado que está agindo. E o toque da ressurreição, que eu me dou conta que está acontecendo, me reanima totalmente para poder enfrentar um desafio, e a vida recomeça numa nova etapa. Pode ser dada esta possibilidade de uma nova etapa de vida, com uma família que se renova. Quantas vezes, por exemplo, família que estava a ponto de separar-se, faz um encontro de casais com Cristo, fica aqueles 3 dias lá, reunidos em oração, e ouvindo palestras e tal, dali você encontra aquela família, agora estão sorrindo, agora brincam, agora se abraçam, tudo aquilo foi superando. O que é? É o toque da ressurreição que chegou até aquela família através daquele movimento cristão, movimento católico. Então, é isto, é uma potência divina que vence o mal e vence a morte, que já começa a atuar quando nós o reconhecemos, o acolhemos, o invocamos, quando funciona, garanto a você que funciona. E então, isto é uma riqueza que não podemos jogar fora. E aí, quem sabe, o Brasil avançou demais na tentativa de jogar fora aquilo que jamais se deveria jogar fora. Tem alguém se matando a família e depois se suicida. Pois é, vimos isso agora. Tem ocorrido muito isso. E quem se suicida herda o reino do céu? Bom, antigamente se dizia que não. Não, né? Não. Depois pensaram assim, sim, mas entre o momento que a pessoa toma o veneno, por exemplo, e o momento em que realmente morre, passa um tempo e quem sabe a pessoa teve o tempo de se arrepender, de pedir perdão a Deus e tal. Então, o mal que fez está feito. Mas quem sabe a alma pode ser salva ainda se tem um momento de arrependimento. É assim, mesmo, mas alguém que se jogou de uma ponte. Tá bom, pode ser que enquanto estava caindo lá, tivesse dito, ai meu Deus, o que estou fazendo? Me perdoe. Então, quem sabe como este coração misericordioso de Deus pode agir. Então, o convite que a igreja faz é não ser um juiz severo, mas dizer, quem sabe Deus é tão misericordioso, pode ser que tenha um momento para reabraçar aquela pessoa, mesmo depois de ter feito uma barbaridade tão grande. Mas o problema vem antes. Devemos conviver de uma maneira tal que jamais passe pela cabeça de um homem matar os seus filhos e a sua esposa e depois se matar. Jamais passe isso pela cabeça. E antes de chegar àquela situação extrema, deve ter sinais de que alguma coisa está errado, que as pessoas não estão, que a vida não está fluindo. Conta até 10. Pois é. Conta até 10. Então, poder dialogar, poder conversar, poder dar atenção um ao outro, é que às vezes a vida se torna tão pesada e desumana que depois até aquilo lá parece melhor do que aquela desumanidade do dia a dia. Conversei aqui com João Carlos Petrini, ele que está em nossa catedral e vai falar mais uma vez aqui o que vai acontecer quinta, sexta, sábado, para chamar a atenção da comunidade, para se fazer presente na igreja. Muito bem. Então, 19h, quinta-feira Santa, 19h, é a missa do lava-pé, em que recordamos
a instituição da Eucaristia é Jesus lavando os pés e o bispo, no caso da catedral aqui, lavando os pés de 12 pessoas que vão representar os apóstolos, como sinal da caridade que serve, que se debruça sobre os outros, etc. Sexta-feira, de manhã, 7 da manhã, na porta da catedral para fazer a caminhada até o Morro da Manteiga para recordar a paixão de Jesus. Vamos lendo trechos do Evangelho com breves comentários para recordar aquele acontecimento de tristeza que é a paixão de Cristo, porta para a ressurreição, no entanto, claro. Depois, à tarde da mesma sexta-feira, aqui na catedral, 5 da tarde, aquela liturgia para comemorar a paixão de Cristo. E no sábado à noite, 19 horas, a grande explosão de alegria por causa da ressurreição de Cristo. Deveríamos esperar meia-noite, mas depois quem volta para casa? Ninguém. Falta de segurança, então, né? antecipamos exatamente por causa disso. E às 19 horas, então, do sábado. E no domingo de Páscoa, 7 da manhã, 9h30, 18h30, as missas na catedral e outros horários nas diversas igrejas. Participe, vale a pena. Vale a pena. Você me falava que tem 3 padres no centro e 2 em missões, né? É verdade. A catedral era uma grandíssima paróquia com muitas comunidades. Então nós criamos, agora faz pouco tempo, um mês, a paróquia catedral permanece com 3 sacerdotes, o padre Domingos, que todo mundo conhece porque já está aqui, continua ali, e 2 padres novos, Osmar Júnior, que é o vigário geral, já um homem de maturidade, de sabedoria, e um jovem que acaba de ser ordenado padre, cheio de gás, cheio de vida, que é padre Fernando, que se dedicam a catedral. Catedral e as capelinhas ali da gleba do bairro da Bomba, né, em São Francisco, e Nossa Senhora Aparecida, e não sei o que e tal, e Ficam, e Camaçari de dentro, etc. E os dois que estavam aqui na catedral, Padre Valmir e Padre Marcos, que estão dedicando-se a uma nova área que chamamos Ascensão do Senhor. Para dizer a ascensão, quer dizer, ascensão significa a subida ao céu dele, né? E ele que nos arrasta, quando estamos lá desanimados, uma subida, ascensão, ascendemos com ele para uma outra vida, não só lá no paraíso, mas já agora para uma vida melhor aqui. Então, esses 2. É bonito também. Eu tenho muita esperança que nesses novos bairros, Limoeiro, Cascalheira, Bairro Novo ali, antes de chegar à entrada da estrada que vai... Sim. Cascalheira? Sim, Cetrel. Da Cetrel. Ali também tem uma área muito grande com muitos condomínios e então uma presença maior da igreja em todos esses lugares. Eu espero ainda que em breve tempo poderemos inaugurar uma creche lá no Bairro Novo, se Deus quiser. E quem sabe, num prazo não muito distante, uma escola católica em Camaçari, que até agora não temos. Não temos. Eu espero que possamos ter isso para quem quiser uma educação de grande qualidade e com um horizonte católico, possa encontrar também isso aqui na nossa diocese. Aliás, se Camaçari não aceitar, Lauro de Freitas já botou a cara, né? Tá querendo também. É claro, ali é a disputa, né? Não mais é? paciência. Mas não, eu estou torcendo para que muita coisa boa fique aqui em Camaçari. Em 6 anos, o senhor já ordenou quantos padres? Eu vou ordenar o 10º agora. Ordenei 9 e o 10º vou ordenar o diácono aqui em abril ainda e padre, se Deus quiser, no mês de outubro. Então é um belo caminho, viu? É um belo caminho, muita atividade e a coisa, como eu já disse, mas uma coisa bonita é ver como os padres estão chegando por uma forma mais
mais entusiasmada de viver suas responsabilidades como evangelizadores de verdade neste mundo que não é brincadeira, não é fácil, você sabe também, não é fácil. Te agradeço a esse belo papo, aliás, demorou até de vir, né? Esse papo aqui que vai surtir muito efeito na comunidade de Camaçari, na noite do nosso município, e aguardo que o senhor retorne mais vezes aqui, pelo menos a cada 3 meses, uma vez. Ô Paulo, eu te agradeço, eu estou à disposição, você já tem o meu WhatsApp, eu estou recebendo lá as suas notícias, etc. Pode me convidar que eu venho com prazer. Permita-me desejar a cada um de vocês uma Páscoa feliz, uma Semana Santa de renovação, de descanso e de renovação, pelo reencontro com Jesus Cristo, participando de novo da sua igreja. Então, eu queria dar um grande abraço e, no que for possível, conte conosco. A gente está rezando sempre pelas nossas autoridades, mas também pelos adolescentes, pelos jovens, pelos casais. E pode contar com as nossas orações e estamos aqui para caminhar juntos nesta renovação da cidade de Camaçari, que seja uma cidade bonita, onde a beleza da vida possa resplandecer por esta presença de Cristo que nos abraça a todos. Um grande abraço a você. Deus abençoe. Muito obrigado. É isso aí. Aqui assim a noite é nossa e diz que tem que o povo vem. Quero dizer para você ter calma, também ter fé, porque à noite vem a escuridão, mas pela manhã o sol brilha novamente. Aquela perguntinha, já tomou remédio hoje? E a aguinha? Então tá aí. Diz que tem que o povo vem. Eu vou ali e volto já já.